Bom dia, senhores, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, só recordando também o que foi passado na aula passada, a criação da nossa instituição, que se deu de 15 de dezembro de 1831 até os tempos atuais, né? O primeiro nome foi Guarda Municipal Permanente, estudamos sobre o brasão de armas da Polícia Militar, e aqui nesse slide tem algumas denominações históricas que foi dado o nome da nossa instituição com o passar do tempo. Primeiro nome, Guarda Municipal Permanente. Segundo, Corpo Policial Permanente, Corpo Policial Provisório, Brigada Policial, Força Militar de Polícia ou Força Policial, que foi dado o nome na época de Getúlio Vargas, Força Pública e Polícia Militar. Força Pública foi antes do período de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas veio, trocou o nome para Força Policial e depois, com o tempo passado o tempo de Getúlio Vargas, voltou à Força Pública. Até 1970 foi dado o nome, a junção ali das polícias, foi dado o nome de Polícia Militar, que perdura até os tempos atuais, né? Hoje o nosso tema da nossa aula será o quê? Marco histórico. O segundo marco histórico, Guerra dos Farrapos. Esses marcos históricos, o primeiro marco histórico foi o quê? Criação da nossa instituição. O segundo vai ser essa Guerra dos Farrapos. Marcos históricos são aquelas estrelas que estão no brasão de armas da nossa instituição. A Guerra dos Farrapos foi uma guerra que perdurou de 1835 a 45, 10 anos ali que foi essa batalha, né? Onde se deu? Rio Grande do Sul, local dessa revolta. Para a gente entender, tinham duas vertentes ali, tinham duas populações que brigavam entre si, que são o quê? Os caramuros, aquelas pessoas que defendiam o poder central, e os farroupilhos, que era o quê? O pessoal liberal, que queria a separação, certo? Do território. Esses farroupilhos foi dado o nome porque falavam que eles andavam com aquelas roupas mal vestidos e etc, né? Entretanto, é verdade, não sabemos se eles andavam com a roupa mal vestida. Por quê? Esse povo, essa revolução liberal, esse povo liberal, eles eram mais a elite, classe média para a elite. Então será mesmo que eles andavam com essa roupa farroupilha, essa roupa mal vestido e etc? Não sabemos. Mas farrapos quer dizer o quê? Aquelas pessoas que se vestiam mal. E os caramuros, o professor, o que significava? Os caramuros eram o quê? Pessoas que defendiam o poder central, certo? Era esse nome, defendiam o poder central, defendiam o poder europeu e etc, certo? Por isso que são dado o nome de caramuros. Falam que o seguinte, que essa Guerra dos Farrapos só deu por conta do quê? Do imposto caro que se cobrava na questão do charque. Entretanto, alguns pensadores falam que tinham essa questão de separação do território do Rio Grande do Sul do país ali, do Brasil, certo? Então, esses foram os motivos ali que se deu essa Guerra dos Farrapos, certo? Entende? Separação por quê? A gente entendendo o período que se estava acontecendo naquele tempo, era o seguinte: o poder central, ele que nomeava quem que seria o quê? O chefe das províncias ali, que seriam os governadores. Então, imagina, o presidente hoje fala assim, ó, quem que vai ser o governador de tal lugar? São Paulo. Quem que vai ser o governador do Rio Grande do Sul? É tal. Não tinha votação, não tinha ali o poder territorial ali que comandava. Então, eles queriam uma separação por conta disso daí também. Falavam, não, poder central que manda em tudo, a gente tem que ter mais autonomia nas províncias. Entretanto, também tinha o quê? A questão do charque, que eles falavam o seguinte: por que com o nosso charque, que seriam aquela carne seca, que vende até hoje, carne seca, e o nosso produto couro também, quando a gente passa para vender aqui do Rio Grande do Sul para o norte do país ou nordeste do país, o território brasileiro, o poder central, ele cobra impostos. E agora, quando vê o produto da Argentina ou do Uruguai, ele não cobra impostos. Não, tá errado isso daí. A gente tem que lutar para quê? Para também acabar com esses impostos. Porque estão favorecendo um território diferente, um país diferente, de vez favorecer a população do nosso próprio país. E aí, até então, os farrapos, eles pegaram e nomearam algum povo que era contra o poder central para ser o quê? Para fazer parte da Assembleia. E aí, na hora que eles nomearam essas pessoas, opa, o pessoal ali do poder central ali, que
era a favor do imperador, ou do poder ali de Portugal. Eles ficaram, não, negativo, vocês estão indo contra o governo ali de Portugal, tá errado. E aí, em 20 de setembro, essa população, os farroupilhos, eles conseguem fazer com que essa população do poder central saísse do Rio Grande do Sul. Até hoje se comemora esse 20 de setembro no Rio Grande do Sul. É como se fosse um feriado lá, por conta dessa expulsão de quem era a favor do poder central, certo? E aí começam as guerras. As guerras. E por que esses farroupilhos, eles começam a falar assim, oh, professor, eles eles têm de fato uma conquistas ali, eles conseguem dominar o território, conseguem acabar com o poder central? Não. Eles vão passando de terra em terra porque eles vão perdendo. Começa essas guerras, eles vão perdendo, vão perdendo, vão perdendo, certo? E tem alguns relatos também que tem uma batalha que falam o seguinte, que esse esparrabo, o poder central ali, a população que era a favor do poder central, tem uma guerra que falam que mataram mais de 800 negros. Por quê, chefe? Porque negros e escravos. Porque até mesmo falam que esse poder central ele era contra o fim da escravidão, a abolição da escravidão. Então falam que nesse tempo foi como se fosse uma forma assim, ó, vão acabar com os escravos ali, vão matar os escravos, dar subsídio, falar que foi essa guerra, mas vão acabar com esses escravos, por quê? Para falar assim, ó, se caso eles irem contra nós, a gente já acaba com eles aqui, certo? Então tem uma guerra marcante nessa guerra dos farrapos. Chefe, e os farrapos, eles ganham? Não, eles ganham entre aspas, por quê? O charque ali na questão da venda do produto ali do charque do Rio Grande do Sul para outros lugares ali do nosso país, acaba o imposto. Entretanto, a guerra, de fato, eles perdem, certo? Por que ficou marcado para a nossa instituição essa guerra? Porque 54 guardas municipais de São Paulo, eles foram participar para o quê? Para defender o poder central contra os farrapos. Então eles participaram dessa guerra. A força pública ali, a guarda municipal permanente, que era o nome dado nesse tempo, ele participou. Tem relatos que falam assim, falam, meu, eles não voltaram para cá. Eles não voltaram para o território de São Paulo. Não tem uma história falando que eles voltaram ou não. Mas 54 guardas municipais aqui da nossa instituição participou dessa batalha. Ali até tinha um sexto batalhão ali da polícia, da infantaria, ali da artilharia do exército, que ficava aqui em São Paulo, foi também para lá. Então foram 54 guardas municipais, fora também o exército aqui que tinha um sexto batalhão que fazia parte aqui de São Paulo, foi também guerrear nessa batalha, certo? Essa guerra estendeu até de 35 até março de 45, né? Ela só teve fim com o general Luiz Alves de Lima e Silva. Quem que era esse? Quem que é essa figura marcante aqui do nosso lado? O Barão de Caxias. Ele que conciliou a paz ali nessa batalha, né? O presidente da província, comandante de armas, que com habilidade militar e sábias decisões políticas pacificou a província e impediu que aquele território fosse separado definitivamente. Então, o começo dessa guerra foi o quê? Uma separação, um imposto ali, etc. Ele conseguiu pacificar, falou assim, não, Rio Grande do Sul ele ainda permanece no nosso estado, no nosso país, né? Pertencente ao Brasil. Entretanto, essas vendas de impostos, essa cobrança de imposto na venda do charque, que é o couro e a carne seca, vai acabar com esses impostos, certo?